Bom dia, pessoal! Eu sou a Larissa e estou aqui com a Graziele, a Caena e a Nicole e nós vamos falar sobre o HPV. O papilomavírus humano, abreviado para HPV, é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmitível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais são inofensivos e causam verrugas comuns nas mãos e nos pés. No entanto, outros tipos podem causar infecções genitais e estão associados a condições mais graves, inclusive o câncer, em diversas áreas do corpo. Bom, a transmissão do vírus do HPV, ele ocorre pelo contato pele a pele nas relações sexuais ou também nas relações sem penetração, principalmente sem preservativo, e ela é transmitida através do contato da região com algumas lesões, como por exemplo, verrugas. Também é contaminado a partir da transmissão vertical, ou seja, a contaminação do bebê durante a gestação e o parto. É uma forma rara de contaminação, mas quando ocorre pode levar ao surgimento de verrugas na garganta do bebê. Contudo, alguns estudos mostram que a maioria dos bebês que se contaminam com HPV, eles acabam eliminando espontaneamente o vírus após 6 meses. Bom, uma forma da gente prevenir a transmissão do vírus é o uso de preservativos da forma correta e consistente, que pode reduzir significativamente o risco de transmissão durante relações. Também uma forma de prevenção é a vacinação, pois é uma das formas mais eficazes de prevenir a infecção, e ela é recomendada para meninas a partir dos 9 anos de idade e meninos a partir dos 11, e pode ser aplicada até os 45 anos de idade. Também é uma forma de prevenir é o diagnóstico e o tratamento precoce, pois o diagnóstico do HPV e o tratamento adequado de lesões causadas pelo vírus podem reduzir o risco e as formas de transmissão. Sintomas do HPV, eles variam conforme o tipo de vírus. Muitas pessoas, elas não apresentam nenhum sinal, porém, quando apresentam, os mais comuns são as verrugas genitais, que são chamadas de codilomas acuminados. Elas podem ser planas, elevadas, isoladas ou formar conjuntos que se assemelham a uma couve-flor. Nas mulheres, essas verrugas elas costumam aparecer na vulva, vagina, colo do útero e na área perianal. Nos homens, é comum no pênis, no escroto e na área ao redor do ânus. Em ambos os sexos, pode surgir na garganta, por meio da transmissão por sexo oral. Além das verrugas, também existem tipos de HPV que são chamados de alto risco. Eles não produzem sintomas imediatos, só que eles podem causar alterações internas nas células. Essas mudanças normalmente não são percebidas pela pessoa, porém são detectadas apenas por exames, como o Papa Nicolau. A infecção persistente por esses tipos pode contribuir para o desenvolvimento de câncer no colo do útero, pênis, ânus, vulva, vagina e orofaringe. Esses processos costumam ser lentos e ocorrer ao longo de anos. Outros sinais menos específicos podem incluir coceira e irritações, além de pequenos sangramentos na área afetada. Esses sintomas eles não aparecem em todos os casos. A vacina contra o papilomavírus humano, ou HPV, é uma das principais formas de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis e suas possíveis desdobramentos, especificamente os cânceres relacionados ao vírus. O HPV é um grupo de mais de 200 tipos de vírus, das quais alguns eles são considerados de alto risco, como explicado anteriormente, porque eles causam alterações celulares que podem evoluir para câncer no colo do útero, ânus, pênis, vulva, vagina e orofaringe. A vacina ela foi desenvolvida para proteger contra os tipos mais comuns e perigosos, principalmente os HPV 6, 11, 16 e 18. Existem vacinas diferentes no mundo, mas no Brasil, o SUS ele utiliza a vacina quadrivalente, que protege contra 4 tipos de vírus, os vírus citados anteriormente. O 6 e o 11, que são causadores de verrugas genitais, o 16 e 18, que são responsáveis pela maioria dos casos de câncer do colo uterino, e ela funciona estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que impedem que o vírus cause infecção caso a pessoa entre em contato com ele no futuro. O SUS ele oferece essa vacina gratuitamente, seguindo os critérios que são definidos pelo Programa Nacional de Imunização, o PNI. O
público principal inclui meninas e meninos de 9 a 14 anos, porque a resposta imunológica é mais forte nessa faixa etária e a vacinação ocorre idealmente, já que ocorre antes da sua vida sexual. Além disso, o SUS ele também oferece a vacina para pessoas imunossuprimidas, como pessoas que vivem com HIV, transplantados e pacientes oncológicos, com idades entre 9 e 45 anos, devido ao risco de maior complicações. Para o público geral de 9 a 14, são aplicadas 2 doses, enquanto pessoas imunossuprimidas recebem 3 doses. Embora a vacina ela seja extremamente eficaz, ela não trata infecções já existentes. Seu papel é preventivo, não curativo. Por isso, as mesmas pessoas vacinadas devem manter cuidado com o uso de preservativos e, no caso das mulheres, a realização regular do exame Papa Nicolau, que detecta lesões precursoras do câncer no colo do útero. Sobre os casos graves, a papilomatose respiratória recorrente, RRP, é uma das formas mais graves de infecção pelo HPV, principalmente pelos tipos 6 e 11. Ela provoca o surgimento de papilomas que podem obstruir a laringe, traqueia e até mesmo os pulmões. Um dos casos mais impressionantes documentados envolve 2 adolescentes que, após anos de rouquidão e falta de ar, eles apresentam lesões que se espalham da laringe para os pulmões, produzindo imagens de tomografia com múltiplos nódulos sólidos e cavitados, distribuídos por toda a parenquimia pulmonar. As tomografias mostram massas irregulares que ocupam áreas extensas do pulmão, evidenciando um quadro extremamente agressivo. Outro caso grave envolve uma menina de 7 anos com papilomatose laríngea extensa. As imagens endoscópias mostram papilomas grandes de textura verrucosa, cobrindo quase totalmente as pregas vocais. Além de lesões na região supraglótica, nas imagens é possível ver as massas brancas irregulares bloqueando a passagem de ar, justificando a dificuldade respiratória severa e a necessidade de cirurgias frequentes. Há também registro de casos em que as lesões benignas evoluíram para câncer. Em um paciente com RRP causado por HPV-11, as imagens da broncoscopia revelaram massas infiltrativas vermelhas e irregulares dentro dos brônquios, enquanto as tomografias mostram áreas consolidadas e nódulos pulmonares, indicando transformação maligna. As imagens destacam-se progressão da doença para carcinoma escamoso. Em acervos clínicos, há fotos endoscópicas muito claras mostrando a laringe tomada por múltiplos papilomas. Esse aspecto de couve-flor cobrindo quase toda a glote. As versões de Neuroblonde Light evidenciam a vascularização pontilhada característica dessas lesões, deixando ainda mais visível o padrão típico da RRP. Em alguns casos documentados, pacientes submetidos a cirurgias a laser apresentam imagens comparativas impressionantes. Na foto inicial, a laringe está completamente obstruída por massas papilomatosas. Nas imagens pós-tratamentos, observa-se uma redução significativa das lesões, revelando a estrutura das cordas vocais que antes estavam totalmente ocultas. Há também registros intraoperatórios mostrando papilomas volumosos sendo removidos da laringe. As imagens capturam as massas irregulares aderidas às pregas vocais, com aparência esbranquiçada e superfície altamente rugosa, demonstrando a complexidade e o cuidado que é necessário durante a remoção cirúrgica. Esses casos, eles reforçam que o HPV ele pode causar complicações graves, além das lesões genitais, incluindo obstrução respiratória e necessidade de múltiplas cirurgias, risco de traqueostomia e até transformação maligna. As descrições visuais desses casos deixam claro o quanto o RRP pode ser agressiva e debilitante. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, aproximadamente 70 mil novos casos da infecção de HPV surgem anualmente no país, alcançando múltiplas esferas de vida social, afetiva e psicológica, e transformando silenciosamente rotinas de relações sem identidades. Dentro desse aspecto, a gente consegue ver principalmente qual é o impacto social da infecção
dentro do Brasil e a forma que manifesta não somente na prevalência, mas na maneira como a sociedade ainda lida com a sexualidade, com o corpo, a culpa e o medo. Parte dessas pesquisas, conduzidas e produzidas por universidades federais, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Pernambuco, revela que cerca de 70% dos entrevistados com diagnóstico recente relatam a sensação de vergonha intensa e receio da rejeição social. A estrutura cultural marcada por tabus e desigualdade informacional acaba permitindo que a infecção se torne uma marca além de simbólica, mas também frequentemente associada à figura da transgressão moral, produzindo sofrimento que vai ultrapassar o aspecto biológico e também da área da saúde. Em muitos relatos colhidos por estudantes brasileiros sobre qualidade de vida, o peso emocional aparece de forma incontestável, para além do pesar biológico. Após uma profunda análise baseada em dados e estatísticas, conseguimos compreender que a realidade do HPV no Brasil revela que nenhuma infecção existe isolada do tecido humano que a sustenta. Por trás de cada estatística, curva epidemiológica e análise laboratorial, encontra-se vidas que enfrentam medo, silêncio e reconfigurações profundas da identidade. A ciência demonstra a prevalência do vírus, aponta seus riscos, evidencia desigualdades e oferece caminhos concretos para uma prevenção e cuidado. Todavia, a experiência humana mostra que o impacto não se encerra no campo biológico. Ele se desdobra nas emoções, na relação, na construção íntima do valor próprio. O HPV, ele acaba expondo fissuras sociais e, além disso, a possibilidade de construir um ambiente de acolhimento, informação e, sobretudo, dignidade para o portador. O enfrentamento pleno da infecção exige conhecimento rigoroso e sensibilidade demasiada para reconhecer que cada dado epidemiológico esconde, para além de tudo, uma história marcada por fragilidade e força. Neste encontro entre a biologia reside humanidade também. Reside o verdadeiro compromisso ético da saúde pública, proteger corpos que além de algo que possa possuir, existe alma, uma alma que geralmente é negligenciada e desconsiderada para as relações humanas e sociais, mas ainda existe. Com esse trabalho conseguimos olhar essas pessoas com mais empatia, amor e muito cuidado.